Oi! Tudo começou com o Clube do Livro. Hoje tem Clube do Livro aqui em Londrina. Já é a nossa terceira reunião e o segundo livro que a gente lê. O livro dessa vez escolhido foi o Confissões, da Kanai Minato. E adivinha quem ainda não leu? Eu tenho exatamente 4 horas para ler esse livro, porque a nossa reunião é às 5. Eu vou tentar fazer isso. O livro Confissões, da Kanai Minato, ele vai contar o seguinte. A história de uma professora que se passa ali no Japão. Então eu não vou lembrar o nome pra falar pra vocês, tá, gente? Essa aqui é a última coisa que eu vou lembrar sobre esse livro. E o que acontece? Ela começa a levar a filha dela pra escola que ela trabalha. Só que eventualmente, a filha dela morre. E daí ela suspeita / descobre que ela foi morta por alunos ali daquela escola. E daí, enfim, né? O que ela vai fazer? Não vai acontecer nada, porque, né, são menores de idade. Aí ela resolve fazer a vingança com as próprias mãos. Então ela vai pegar e ela vai fazer um negocinho ali que é terrível. E assim, é um livro desgracento, de pesado, de negócio de, né? Esse livro, gente, não é aquele negocinho tipo, uhul, vou ler, o meu passatempo é ler, eba! Isso aqui, você vai, tipo, querer morrer. Ele fala bem cru, a narração ela é diferente, assim, então tem alguns momentos até que parece um relato e tal. Cada capítulo vai abordar o ponto de vista de um personagem diferente. Então primeiro a gente começa, sei lá, com a professora, depois a gente tem uma outra aluna ali, depois um outro aluno, depois fulano. Tem um muito bacana que é a mãe de um dos personagens, e a forma como é contada assim é através de um diário que ela escrevia. E essa foi a melhor parte pra mim do livro, foi o ponto de vista que eu mais gostei. De início você fica um pouco perdido no que tá acontecendo, porque ele realmente é contado de uma forma meio inusitada assim, então você fica meio, né, estou na lagoinha. Mas depois você entende tudo de boa, e você entra na história e você começa a ficar desesperado. E é mais pesado do que parece, tá? Porque ele vai abordar assuntos tensos ali. Você vê que é tipo uma professora e crianças. Vai falar sobre HIV, vai falar sobre pena de morte, vai falar sobre esse negócio da menoridade também pra ser preso e tal, sobre distorção do mundo, sobre culpa. Então é um livro desgracento. Tudo isso assim, falando no sentido positivo, tá? Quando eu falo que esse livro é uma morte de muito bom que vai destruir a sua vida, no caso. Tem uns personagens muito bizarros, gente, umas crianças psicopatas. Se eu tivesse estudando na escola, alguma coisa assim, eu não sairia mais de casa. Eu nunca mais pisaria numa escola na minha vida. Esses personagens aqui, eles são doidos da cabeça. Quase não tem diálogos no livro, tem bem pouco, e você consegue sentir muito eles são muito reais, muito vívidos ali. E antes de começar a ler, eu via muitas pessoas falando, nossa, vai ser muito chocante, eu não esperava por isso, socorro. E eu sempre ficava muito cético em relação a isso, mas quando eu li, eu confirmei que realmente é um negócio que chega a ser cruel, distorcido, assim, que você até fica meio ruim lendo esse livro. Eu fiquei ruim lendo ele. Começa com a professora meio que apresentando tudo isso que tá acontecendo, e a partir daí a gente vai ver o desenrolar e as peças do quebra-cabeça se encaixando através do ponto de vista de outros personagens. O que é interessante nisso é que quando você acha que não tem nada a adicionar ali à história, e você vai pro ponto de vista daquele personagem, você começa meio que entender as motivações. Não que essas motivações justifiquem as coisas horríveis e psicopatas que essas pessoas estão fazendo, mas faz sentido. Então você fica com mais medo ainda, porque parece que você começa a entender a pessoa, sei lá, matando a outra. Fala, tá certo, é isso mesmo. E daí você acha que o fulano, ele fez algo por essa coisa X, mas na verdade ele fez por outra razão totalmente diferente. Ele fala um negócio aqui que eu achei muito legal. Acho que todo mundo quer ser reconhecido pelo que fez. Todo mundo deseja ser elogiado. Mas fazer algo bom ou notável não é fácil. É muito mais fácil condenarmos alguém por ter feito algo errado do que nós mesmos fazermos a coisa certa. Daí ele continua, né? A gente acaba se sentindo bem quando atormenta uma pessoa má. Às vezes até ajuda a aliviar o estresse. E depois da primeira vez, a gente pode ter vontade de sentir aquilo de novo. Achar que precisa acusar alguém só pra sentir de novo aquele frisson. Na primeira vez, a gente realmente acusa algum canalho. Mas na segunda vez, talvez a gente comece a usar a criatividade para acusar quem não merece. Ai, as tapas na cara. Era exatamente isso que acontecia durante a caça às bruxas na Idade Média. Acho que as pessoas em geral se esqueceram de uma verdade fundamental. Não temos o direito de julgar ninguém. Eu acho que... Ai, tô até arrepiado. Eu acho que a conclusão final desse livro é essa mensagem. Não temos o direito de julgar ninguém. Enfim, esse livro é maravilhoso. Quanto mais você lê, mais interessante fica, mais desesperado você fica. Mais uma frasezinha que eu quero ler pra você. Nossos valores são determinados pelo ambiente em que crescemos e aprendemos a julgar os outros
Deus, usando um padrão estabelecido para nós pela primeira pessoa com quem temos contato, nossa mãe, na maioria das vezes. Ele debate bastante essa coisa de que quão de fato a pessoa ser o que ela é hoje, né, tipo, se ela se tornou um psicopata, por exemplo, o quão disso veio do berço, o quão disso ela aprendeu em casa, a forma como ela age, as motivações dela. E foi isso que eu fiquei meio triste de pensar, que a gente não sabe nada sobre nada que tá acontecendo de verdade com as pessoas, qual é a realidade de cada um, qual é o passado de cada um. A gente só sabe ver aquela pessoa, o que ela tá aqui na nossa frente e julgar. E também é meio triste você pensar coisas que estão acontecendo dentro de casa, podem estar machucando essa criança desde o começo, sabe? Você não pode fazer nada sobre isso. Eu me senti muito impotente. Enfim, foi um negócio de dar um nó na cabeça, assim. Eu fiquei muito surpreso com esse livro, eu achei ele incrível, maravilhoso. Tiveram algumas coisinhas que eu não gostei, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês uns clipezinhos que eu gravei no Clube do Livro com as pessoas lá maravilhosas, lindas que participam. Algumas delas deram opiniões em vídeo, então segue aí. Oi, meu nome é Paulo. Em relação ao livro, é um livro assim bem surpreendente. No meu caso, eu fui muito sem entender o que estava acontecendo e acabei me surpreendendo muito, então acho que ele tem um plot twist assim incrível. Oi, eu me chamo Thiago. O livro é muito bom. Você pega e lê de uma vez, porque ele precisa de uma suspensão de crença de um pouquinho, mas ele é legal, ele é de uma vingança complexa. Se você quiser simplificar e fazer o que eu faço, você só empurra na frente do ônibus. Mas se você quiser fazer sofrer, aí você lê esse livro, você vai aprender umas dicas valiosas. Essa aqui eu acho que vocês conhecem. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Eu achei o livro não sei quantas estrelas porque ele é diferente. Porque assim, como ele é um livro japonês, é uma outra coisa que a gente vai descobrir, sabe? Então é uma outra cultura. Eu acho que isso foi muito válido. Gostei da forma como foi escrita. E isso, tipo, foi muito interessante. Valeu a pena ter lido. Mas não é aquele livro maravilhoso, assim, sabe? Oi, meu nome é Cauê. Eu achei o livro incrível porque ele consegue mostrar vários pontos de vista diferentes de um só caso, de um acontecimento. Você acha que alguém tá muito errado e aí quando você lê outro ponto de vista, você meio que muda de ideia. Eu achei isso muito legal, sabe? Meu nome é Domitila, eu gostei bastante do livro, eu achei que a escrita ela flui bastante. Algumas partes são um pouco exageradas demais, mas é outra cultura, né, uma coisa totalmente diferente da nossa. Mas eu gostei bastante do livro, eu achei bem interessante. Meu nome é Bárbara. Não tava dando muito pro livro assim também quando eu comecei a ler, mas quando eu comecei a ler e eu não consegui parar, assim. Que nem a Domi, eu achei algumas coisas meio exageradas, até porque nós somos professoras e, tipo assim, algumas coisas corda, tem que ter um pouquinho de fôlego aí, porque É verdade. o assunto não é fácil. Meu nome é Daniel, eu também dou aula e o livro acabou me assustando bastante porque eu ficava lembrando das minhas aulas e as relações com as crianças. Gostei muito do livro pela fluência e também pela escrita. É isso. Obrigado! Pra gente encerrar, algumas coisinhas negativas sobre o livro. Primeiro, ele sempre tem algo a acrescentar, né, com o ponto de vista da outra pessoa ali, mas eventualmente, em algum trechinho, ele vai repetir o que aconteceu de novo, de novo, de novo. É assim, tipo, normalmente uma página ou um parágrafozinho ali, que vai ficar essa repetência aí, daí eu pulava. Fazer uma leitura dinâmica ali, porque eu não aguentava mais ver aquela cena de novo. E também, em algumas partes, eu achei ele meio vilanesco demais, meio sabe? No final, também, eu fiquei meio assim, porque quando você espera que o negócio não vai mais fazer o tcharam, por essa você não esperava. Nossa, mas ele faz isso com gosto no final, sabe? Então achei um pouquinho desnecessários. Mas é só isso também. Esse é um livro que eu super recomendo. Ele te coloca numa perspectiva que você entende que julgar os outros é a coisa mais imbecil que você pode fazer na vida. Ai, leiam, por favor. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem, né, se tiverem interesse e tal. E é isso. Esse é a minha opinião sobre o negócio aqui, tá? Se você não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição pra vocês. Tá chegando agora nesse canal, ainda não é inscrito, clica no botãozinho aí embaixo, se inscreve, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!